Quantas vezes você já se sentiu no fim da linha? Sem saída, sem esperança, como se tudo estivesse perdido. Talvez você esteja passando por isso agora. Um diagnóstico difícil. Um problema financeiro que parece incontrolável. Um coração ferido pela traição ou pela perda. Uma dor silenciosa que você não consegue explicar nem para quem mais confia. Mas hoje, eu quero te lembrar de algo que pode mudar tudo. Deus ainda muda histórias. Sim, Ele ainda transforma dor em testemunho, fraqueza em força, vergonha em honra. E não estamos falando de teoria. Estamos falando de vidas reais, de pessoas como eu e você, que enfrentaram o caos e, pela graça de Deus, saíram vitoriosas. Hoje eu quero te contar duas histórias que mostram isso. Duas pessoas que chegaram ao fundo do poço, que foram esquecidas, desacreditadas, rotuladas, mas que, com fé e perseverança, viveram a mudança que só Deus pode realizar. Vamos começar com José. José, traído pelos irmãos, exaltado por Deus. José era o filho querido de Jacó, um jovem com sonhos grandes. Literalmente. Deus lhe mostrava visões de que ele seria exaltado, que estaria à frente, que teria um futuro grandioso. Mas a realidade, por muito tempo, foi exatamente o oposto. Seus próprios irmãos o traíram. Jogaram ele num poço. Venderam ele como escravo. Imagine a dor de ver os rostos de quem você mais confiava te entregando para um destino cruel. José foi parar no Egito, um lugar estranho, uma língua diferente, uma cultura que não era dele. E mesmo assim, ele foi fiel. Trabalhou duro, fez o certo. E ainda assim foi injustiçado e preso por um crime que não cometeu. Quantos de nós não nos sentimos como José? Fazendo tudo certo, mas recebendo o pior em troca. Sendo fiéis, mas colhendo dor. Mas José não desistiu. Ele continuou confiando. Mesmo preso, ele ajudava os outros. Mesmo sem respostas, ele seguia firme. E então, um dia, Deus virou o jogo. Do fundo da prisão, José foi levado ao palácio. De acusado, tornou-se governador. De escravo, tornou-se autoridade. E anos depois, reencontrou seus irmãos, os mesmos que o venderam. E o que ele disse foi uma das frases mais poderosas da Bíblia. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José entendeu que o sofrimento não foi o fim da sua história, foi o caminho para algo maior. E se você está vivendo um tempo escuro, lembre-se, talvez esse seja o capítulo mais doloroso, mas não é o último. Deus ainda está escrevendo. A mulher do fluxo de sangue, ignorada pela multidão, tocada por Jesus. Do outro lado da história, temos uma mulher, sem nome, sem voz, mas com uma dor imensa. 12 anos com hemorragia. Naquela época, isso significava mais que um problema de saúde. Era exclusão social, rejeição, isolamento. Ela já tinha tentado de tudo. Gastou tudo com médicos. Ninguém resolvia. Todo mundo dizia, não tem jeito. Mas um dia, ela ouviu que Jesus estaria passando e decidiu que faria o que fosse preciso. Ela não pediu para ser vista. Não queria discurso. Ela só queria tocar em Jesus. E quando o fez, tudo mudou. Jesus parou. Em meio à multidão, ele percebeu aquele toque diferente. De fé. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela foi ignorada por anos, mas foi reconhecida por Deus. Ela não precisou de uma plateia. Ela precisou de fé. E você? Talvez esteja vivendo uma luta silenciosa. Um problema que ninguém vê, que ninguém entende. Mas Deus vê. Deus entende. E Ele não está longe. Basta um toque. Um passo de fé. O que essas histórias nos ensinam? José e a mulher do fluxo de sangue viveram situações completamente diferentes. Ele foi traído, ela foi esquecida, ele estava preso, ela isolada. Mas ambos escolheram algo em comum: confiar. Eles não tinham garantia de que tudo ia dar certo, mas tinham certeza de quem era o Deus deles. E isso basta. Deus não promete um caminho sem dor, mas promete nunca abandonar quem confia nele. E às vezes, é no momento em que tudo parece perdido que o milagre começa a acontecer. Talvez você esteja vivendo um período de dor, solidão, medo ou desespero. Talvez você esteja tentando esconder essa dor, sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Hoje, a minha mensagem é para você. Não desista. Deus ainda muda histórias. A sua dor não é invisível para Ele. O
que hoje é escassez pode ser abundância. O que hoje é prisão pode se tornar palácio. O que hoje é enfermidade pode ser cura. Mas mais do que mudar o que está fora, Deus quer primeiro tocar no que está dentro. Ele quer curar o coração, restaurar a confiança, renovar a esperança. Assim como José. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Assim como tantos que, ao longo dos séculos, confiaram no Deus que nunca falha. E hoje Ele está falando com você. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa há quanto tempo você está esperando. Não importa quem te rejeitou, quem te traiu, quem te esqueceu. Deus não te esqueceu. Se você ainda respira, é porque ainda há propósito. Se você ainda ouve essa mensagem, é porque Ele quer te lembrar. Ainda há esperança. Ainda há uma saída. E a saída é confiar. Talvez você não tenha mais forças, mas Deus tem. Talvez você não saiba o que fazer, mas Deus sabe. E Ele é especialista em fazer o improvável acontecer. Se você está vivendo um tempo de aflição, lembre-se, você não está sozinho. José estava no poço, mas não permaneceu lá. A mulher estava doente, mas não morreu esquecida. O mesmo Deus que os socorreu está aqui agora. Ele pode sim mudar a sua história. Se você gostou desta mensagem de fé, compartilhe com alguém que você ama. Tenha certeza que isso lhe será reconfortante. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.